Então você quer renovar a sua hospedagem da HostGator, porém você não quer pagar um preço muito mais caro em comparação a valor muito mais em conta na sua primeira compra. Assim, fique comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como você pode economizar pelo menos uns R$ 1.000 para manter a sua hospedagem com o menor custo possível e fazer a transferência do seu site na sua hospedagem atual e conseguir economizar muito. Olá pessoal, eu me chamo Matheus aqui, não sou referência em Growth Marketing e Vendas. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e participe do nosso grupo do WhatsApp para mais conteúdos exclusivos e também de nossa comunidade para as melhores estratégias de vendas. Sem enrolação, vamos aqui para minha tela do computador. É o seguinte então pessoal, o primeiro passo é vocês adquirirem a sua hospedagem com desconto. Então ao invés de estar pagando esses valores aqui, que até seriam mais em conta do que você renovasse a hospedagem na que você tem atualmente, você pode, a partir do link aqui embaixo na descrição do vídeo, ter acesso a esse cupom de desconto exclusivo aqui com a HostGator. Então eu recomendo o plano M, que até fica muito mais em conta que os valores padrões. O motivo disso, porque aqui você consegue colocar mais de um site, então você consegue aproveitar aqui sem ter nenhum custo adicional, caso você queira colocar outro projeto, e é bem comum a gente colocar mais de um site ou mais de um domínio, e mais desempenho que o plano P, tá? Então você pode vir aqui em começar agora. Aí pegue por 3 anos, porque esse desconto, quanto mais tempo ele durar, menor vai ser o seu custo total, até porque a gente quer renovar com desconto, então vamos pegar o maior período possível. E depois você continua para o seu carrinho, e aí continuando aqui, tá? Não tem muita coisa, só colocar realmente aqui o seu domínio. Aconselho você pegar o domínio já aqui, tá? Ou mesmo até que você já tenha o domínio na outra hospedagem, pode pegar também o domínio aqui, não tem problema porque já fica incluso. E aí chegando aqui, assumindo que você no caso vai pegar um domínio que você já tem, você pode colocar aqui essa opção, né? E depois na configuração certinho, você apenas registra aqui o domínio. E vou te explicar depois como fazer essa transferência aqui para o domínio da HostGator. Mas no geral, coloca o seu domínio, preenche aqui com os dados, tranquilo, só finalizar a sua compra. Bom, pessoal, é o seguinte então, depois que vocês acessarem aqui sua hospedagem, tá? Vocês podem falar com o suporte. Então vocês vêm aqui no suporte para abrir um ticket. E aí você pode vir depois aqui em entendimento. E aí pode abrir um novo chamado. Depois você pode vir aqui na parte de domínio. E aí, estando aqui, você vai selecionar como uma opção o domínio como item de suporte. Aqui você vai selecionar o seu domínio e aí você vai descrever que você quer alterar o domínio, passar aqui para a HostGator. Você pode até fazer esse envio, só que antes de enviar esse formulário, eu recomendo você dar uma passadinha no Registro BR, caso você tenha feito a aquisição por lá. Feito o seu login, então, aqui no Registro BR, tá? Então, aqui em servidor, tá? Se você conseguir alterar, você vai colocar o registro que tem no seu DNS lá no domínio, que eu vou mostrar aqui na sequência. E provedor de serviço, sempre colocar aqui como NewFold, no caso da HostGator, ou algum outro provedor que a HostGator te passar. Eu, quando fiz aqui a NewFold, tá? Provavelmente o seu vai ser ou HostGator ou NewFold, conforme a numeração da empresa. E essa parte do DNS você encontra em domínios, tá? Então por isso que é importante você colocar o domínio que você já tem, porque caso você selecionar e clicar aqui em gerenciar o domínio, você consegue ter acesso aqui aos servidores DNS, tá? É até para esse apontamento ser automático, mas caso aparecer alguma coisa aqui, você conseguir digitar no registro BR, você consegue fazer essa alteração e fazer o apontamento correto. Contudo, o que acontece na grande maioria das vezes, tá? Quando você fala com o suporte da HostGator, eles conseguem fazer essa customização, esse apontamento e até te passar alguma informação que você precisa configurar. Então, assim, esse passo a passo é mais para você ter uma ideia, tá? Só que você precisa, sim, falar com o suporte e normalmente demora até 24 horas para que essa alteração seja feita. Então, quando você for criar o seu site, tem em média mais ou menos um dia para você começar a fazer a construção, porque isso aqui vai ser o tempo da propagação do domínio. Já se você tem um site na Host e quer traduzir para HostGator, tá? Então você pode vir aqui mover para outra conta, aqui em transferências, e passar, no caso, né, o seu domínio para outro provedor. E aí você pode alterar o provedor tanto, conforme eu falei no registro BR, tá? Como também em mover para outra conta e você conseguir apontar depois o DNS para HostGator. Contudo, aqui também vai ser necessário acionar o suporte, tá? E aí você fala com eles e eles conseguem fazer o apontamento para você, ok? E lembrando que é necessário falar com o suporte porque alguns domínios mais novos, eles possuem a chave EPP. Em domínios um pouco mais antigos, eles não têm essa chave. Mas agora, nos domínios mais novos, eles têm também essa requisição. Então, no seu caso, pode ser também que você precise disso. E aí, é só falando com o suporte para poder fazer a transferência para cá, tá? Mas, independente disso, saiba que se você quer fazer a transferência do domínio, vai ter que falar com o suporte. E lembre-se que você consegue fazer apenas a transferência desse domínio
60 dias após a sua primeira compra, porque normalmente é o tempo em que a hospedagem ela consegue utilizar o seu domínio e consegue bloquear, tá? Eu sei que é meio chato, mas tem que esperar esse tempo, embora pensando que você está querendo renovar sua hospedagem, então muito provavelmente você ficou mais do que um ano, pelo menos, com a sua hospedagem e agora quer fazer a troca. Bom, feito isso, então, o que vocês podem fazer aqui para instalar o WordPress rapidamente, vocês podem vir aqui em cPanel, e aqui rolando no cPanel, vocês podem vir aqui em WordPress Manager by Softaculous. E aí, vindo aqui, o que você pode fazer é clicar aqui em instalar, selecionar o seu domínio e fazer a instalação do WordPress de maneira bem prática, tá? Então, quanto a isso, é bem tranquilo, só não vou fazer o passo a passo aqui porque eu já tenho meu WordPress instalado aqui na HostGator. Bom, estando aqui então, eu tenho um site aqui na HostGator, e aí supondo que eu quero passar da HostGator para HostGator, os arquivos que tem aqui no meu site WordPress sem precisar ficar pagando uma nova hospedagem com preço cheio na renovação. Então esse processo vai valer para sites com até 500 megabytes, tá? Caso você queira saber mais como você pode fazer com sites maiores que isso, vou deixar aqui em cima do card um vídeo que eu mostro passo a passo. Mas se o seu site for menor que 500 megabytes, ok, tranquilo, esse processo vai até ser mais prático e vai funcionar perfeitamente, tá? Então é o seguinte, para isso, vocês podem vir aqui em plugins, aí vocês podem vir aqui em adicionar novo, e aí vocês vão adicionar um plugin chamado All-in-One WordPress, no caso WP. No caso, pode clicar aqui em ativar, eu já tenho aquele instalado, então você instala depois faz ativação. E com isso, com o meu site aqui, nós queremos agora trazer esse site aqui para essa outra hospedagem, e aí para isso, a gente vai utilizar aqui o nosso All-in-One. Nós vemos aqui no plugin, colocamos aqui em exportar, e aí vem Export Site To, botamos arquivo, e aí ele está começando a gerar o arquivo para exportação. E o que é bom é porque isso aqui é um único arquivo, tá? Não precisa exportar a parte de arquivos do visual do seu site, depois do banco de dados. Um único arquivo ele gera aqui para a gente fazer o download e clicamos aqui para baixá-lo. Uma vez então feito o nosso download, nós vamos aqui para a nossa outra hospedagem da HostGator e aí vemos aqui em plugins, no caso adicionar plugin. Mesma coisa, vocês podem procurar All-in-One WP e aí você pode fazer aqui o download. Eu vou fazer a ativação porque nesse site também já tem aqui esse plugin instalado. E feito isso, eu posso vir de volta aqui, All-in-One WP Migration, colocar agora em importar, e aí eu vou selecionar o arquivo que a gente baixou anteriormente. Esse aqui é um arquivo com uma extensão que acaba sendo diferente, acaba sendo WPress, mas tá tudo certo, só você inseri-lo aqui ou selecionar o arquivo no seu computador, que vai funcionar tranquilamente. E agora nós vamos aguardar aqui a finalização da nossa importação. Ele vai dar esse aviso aqui, mas é só continuar, não tem nenhum problema. E agora ele está preparando aqui os arquivos. E no final, seu site foi importado com sucesso. Então, quando colocamos aqui em finalizar, vou aqui atualizar a página. E aqui é um detalhe, no caso, como eu estou passando de uma hospedagem para outra, então você vai ter que acessar o seu arquivo com acesso da sua hospedagem anterior, tá? E aqui apenas um detalhe, como estamos simulando que você transferiu o seu domínio para uma nova hospedagem, então o acesso vai ser o mesmo. Eu apenas vou ter que colocar o acesso que eu utilizava em outro domínio, porque ele puxou o banco de dados para ter a informação e também a exibição dos arquivos semelhante ao site anterior, tá? Mas no seu caso, tranquilo, você vai ter essa exibição conforme o login e senha que você tinha anteriormente na sua hospedagem, porque o domínio foi apenas transferido e vai manter o mesmo banco de dados. Então aqui eu acessei meu painel WordPress, então já dá para ver que ele importou aqui as páginas que eu tinha no outro site. E aí se eu vou dar um F5 aqui na página para verificar como está, vou lá, está igual o nosso site ali que a gente utilizou com base. Então foi feita a importação com sucesso, com base nesse passo a passo que você pode replicar quando você quer transferir o seu site e sem esse custo exorbitante para fazer a renovação da sua licença, haja visto que você teria que pagar pelo menos R$ 1.600 para fazer essa renovação, enquanto você vai estar pagando algo próximo de R$ 500, tá? Então sim, dá uma economia pelo menos de R$ 1.000 somente seguindo este passo a passo, graças a essa possibilidade de transferência do seu site. E caso você tenha demanda de transferir um site com um tamanho maior do que meio giga, ou seja, 500 megabytes, então dá uma olhadinha neste vídeo aqui, que eu mostro passo a passo para você fazer essa transferência segura e ainda assim poder fazer a sua renovação com o menor custo possível. Então dê uma olhadinha neste vídeo aqui, porque com certeza vai resolver o seu problema.